Ouvimos dizer que compraste este chalé de luxo na Serra da Estrela. Viemos morar para cá, para esquecer o passado e fazer as pazes. A minha nora, Sofia, atirou estas palavras com desdém. Empurrava suas pesadas malas de marca pela porta principal, como se a casa já fosse dela. Eu sou a Catarina Valente. Tenho 65 anos. Sorri apenas e afastei-me para os deixar entrar. Mas no segundo em que pisaram a sala principal e viram o que os esperava, toda a cor lhes fugiu do rosto. O meu filho Hugo vinha atrás da Sofia. Arrastava mais malas, com os olhos pregados ao chão. Eu não ouvia um único pio deles há 3 anos. É engraçado como esse silêncio começou logo depois de eu ter vendido a cadeia de restaurantes, que passei 4 décadas a construir. Eu sabia perfeitamente ao que vinham. O cheiro do dinheiro tem o dom de atrair pessoas que nunca quiseram trabalhar para ganhar um único cêntimo. Mas o meu refúgio na serra não era o paraíso de neve que eles tinham imaginado. Quando a Sofia levantou os olhos, esperando ver uma sala de estar digna de capa de revista, com sofás de pele e uma lareira a crepitar, deparou-se com um autêntico espaço de trabalho industrial. Todo o resto do chão, tirando o meu quarto privado e a cozinha, tinha sido completamente despido de mobília. Em vez disso, o espaço fora engolido por enormes mesas de preparação em aço inoxidável, prateleiras de metal do chão ao teto, luzes ultravioleta, ofuscantes e um complexo sistema de rega que zumbia suavemente em fundo. Eu tinha convertido 90% da casa num viveiro comercial hidropônico de orquídeas. "O que é isto?" sussurrou a Sofia, deixando cair a pega da sua mala cara. "Onde está a mobília? Onde é suposto dormirmos?" Apontei para um canto apertado, entalado entre pilhas de terra orgânica, onde repousava um pequeno e duro sofá de 2 lugares. "Como não me avisaram que vinham, não preparei o quarto de hóspedes", disse eu calmamente, puxando meu chale um pouco mais à volta dos ombros. "Aquele sofá abre e faz uma cama individual. Cuidado por onde andam com as mangueiras de rega, se precisarem de se levantar à meio da noite." O Hugo pestanejou, totalmente desorientado. "Mãe, pensamos que tinhas quartos a sobrar. As plantas precisam do seu espaço", Hugo, respondi, virando-me para o corredor da minha ala privada. "Sintam-se em casa." Enquanto trancava a porta da minha ala, ouvi a Sofia soltar o seu primeiro suspiro de exasperação. Eu sabia que aquilo era apenas o começo, mas a casa era minha, e as regras também. E eles estavam prestes a ter um curso intensivo sobre ambas. Aquela primeira noite foi um teatro silencioso. Do conforto da minha suíte principal, equipada com piso radiante e uma cama incrivelmente quente e aconchegante, eu conseguia ouvir os gemidos abafados da Sofia. Tentava arranjar posição naquele sofá, cama duro como pedra. Levantei-me às 6 da manhã. Lá fora, os termômetros marcavam 3 graus negativos. Fiz o meu café em paz e sentei-me à ilha da cozinha. A Sofia acabou por aparecer, arrastando os pés, enrolada como um chouriço em 3 cobertores, a tremer visivelmente. Os lábios dela tinham um tom azulado. "Catarina, o termóstato da sala está avariado", exigiu ela, esfregando os braços furiosamente. "Está um gelo lá fora. Tens de ligar alguém para arranjar isto agora mesmo." Dei um golo lento no meu café, saboreando o calor que me aquecia as palmas das mãos. "O termóstato funciona perfeitamente, Sofia. Eu mantenho-o nos 12 graus. Os olhos dela quase saltaram das órbitas. 12 graus. Vamos morrer congelados. É a temperatura ideal para a dormência de inverno desta espécie de orquídea, expliquei, apontando para as filas de plantas atrás da divisória de vidro. Se eu aumentar o aquecimento, estrago o ciclo de floração. Estas plantas são a minha prioridade neste momento." O Hugo entrou, arrastando os pés com um ar exausto. "Mãe, a sério, está um gelo. Não podemos ir dormir para o teu quarto? Tu podias ficar no sofá. Tens melhor circulação do que nós." Fiquei a olhar para ele, sem pestanejar. O sangue do meu sangue, a sugerir que a sua mãe de 65 anos dormisse num pedaço de espuma gelado e cheio de altos, na sua própria casa. Aquilo já nem sequer me magoava. Era apenas a confirmação cristalina de quem ele se tinha tornado. "O meu quarto tem uma fechadura biométrica, com impressão digital", disse eu,
levantando a mão direita. E mais ninguém está no sistema. Se tem frio, sugiro que desçam à vila e comprem roupa térmica. Há uma loja fantástica de equipamento de montanha a 5 quilômetros daqui, pela estrada abaixo. A Sofia cerrou os dentes. Isto é ridículo. Nós somos Vocês são visitas não convidadas, corrigia. Terminei o meu café e levantei-me para passar a caneca por água. E nesta casa, são as plantas que ditam o clima. Deixei-os ali plantados na cozinha, a tremer com uma mistura de frio e pura raiva. Mais tarde, nessa tarde, apanhei a Sofia a rondar o painel do termóstato. Mas limitei-me a sorrir para mim mesma. Eu tinha-o bloqueado com um código de segurança no meu telemóvel há imenso tempo. Ao terceiro dia, os estômagos dos meus inquilinos indesejados começaram a ditar as regras. Antigamente, a Sofia era o tipo de pessoa que exigia ser servida numa bandeja de prata. Eu costumava escravizar-me na cozinha durante horas, a tentar conquistá-la com as minhas melhores receitas. Esses dias já lá iam, voltei da minha caminhada matinal e encontrei a Sofia a remexer agressivamente nos armários da cozinha. Onde é que escondes a comida a sério? Atirou ela, ignorando completamente o bom dia. Só vejo flocos de aveia, pão de forma barato e atum de marca branca. Precisamos de um pequeno almoço a sério. O Hugo está com desejos daqueles teus ovos mexidos com farinheira e bacon que costumavas fazer. Caminhei até ao outro lado da cozinha, onde tinha instalado uma enorme câmara frigorífica comercial e uma despensa em carvalho maciço. Tirei um pequeno teclado do bolso, digitei um código e um clique satisfatório ecoou quando a pesada porta se destrancou. Os olhos da Sofia brilharam quando ela viu o interior. Queijo da serra curado, bifes do lombo, frutos vermelhos frescos e todos os ingredientes de luxo a que ela se sentia com direito. Tirei exatamente 2 ovos caseiros, uma fatia de queijo flamengo e uma única fatia de pão de massa velha. Depois, empurrei a pesada porta, deixando o fecho automático trancar com um forte som metálico. O que estás a fazer? Exigiu a Sofia, dando um passo em direção ao frigorífico. Por que é que tens um cadeado na comida? As compras aqui em cima custam os olhos da cara e eu preparo as refeições estritamente para minha dieta, respondi casualmente, ligando o fogão. A comida nos armários destrancados é para vocês. Aveia, água filtrada e atum. É nutritivo e o preço é o ideal. É de graça. O Hugo entrou, atraído pelo cheiro da manteiga a derreter na minha frigideira. Mãe, isso cheira incrivelmente bem. Estás a fazer que chegue para nós? Deslizei os meus ovos perfeitamente cozinhados para um prato de cerâmica. O atum está na segunda prateleira. Hugo, o abre-latas está na gaveta de cima. A Sofia cruzou os braços, de sobrolho franzido. Estás deliberadamente a matar-nos à fome. Tens imenso dinheiro e estás a dar-nos rações de sobrevivência. Se o menu de cortesia não é do vosso agrado, a vila tem muitos restaurantes de luxo lá embaixo. Sugeri, dando uma deliciosa trinca no meu pequeno almoço. Claro que terão de os pagar com o vosso próprio dinheiro. O som da Sofia, a bater com as portas dos armários, foi uma excelente música de fundo para minha refeição. A tensão na casa era tão densa que se cortava a faca, mas eu mantive a minha rotina. Quando me mudei para a serra, um dos meus primeiros luxos foi um jipe todo-terreno robusto, totalmente preparado para a neve. Costumava deixar as chaves penduradas à vista de todos, à entrada. Nessa manhã, Hugo aproximou-se de mim com um sorriso tenso e forçado. Era exatamente o mesmo sorriso de bom rapaz que ele usava no secundário, mesmo antes de pedir dinheiro emprestado. Mãe, a Sofia e eu queremos ir dar uma volta pela vila, ver as lojas, talvez comer qualquer coisa. Posso pedir-te as chaves do teu jipe? Tirei o comando do bolso e entreguei-lhe sem dizer uma palavra. O Hugo pareceu um pouco surpreendido com a facilidade da coisa, mas agarrou nas chaves e correu para a porta. Sofia, vamos? Acomodei-me na minha cadeira de leitura junto à janela panorâmica e esperei. Ouvi o portão da garagem a abrir. Depois, o som das portas a bater quando eles entraram. Alguns segundos depois, o motor de arranque deu um estalo. Engasgou-se, tossiu e falhou miseravelmente. O triste ruído metálico repetiu-se mais 3 vezes. 10 minutos depois, Hugo voltou a entrar a bater os pés.
Tinha o rosto vermelho. O jipe não pega, mãe. Acho que a bateria morreu de vez. Pousei o meu livro virado para baixo na mesa de apoio. Que pena! Este frio da serra é brutal para os motores. Bem, chama um mecânico ou o reboque. Ladrou a Sofia, espreitando do corredor, já vestida com um casaco de marca falsificado. Não podemos ficar encalhados aqui em cima. Os mecânicos têm listas de espera de semanas durante a época alta da neve. Menti, sem pestanejar. O tempo não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Horas antes de eles sequer acordarem, eu tinha aberto o capô, desligado o cabo principal da bateria e guardado um fusível crucial da ignição no bolso do meu casaco. Aquele jipe não ia a lado nenhum. Então, como é que é suposto descermos a vila? Perguntou Hugo, com o pânico a instalar-se a sério. Apontei para o fim do caminho de entrada. O autocarro municipal passa na estrada nacional. A paragem fica a uns 3 quilômetros em costa abaixo. Sugiro que comecem a andar. A Sofia olhou para suas botas de salto alto, depois para o palmo de neve fresca no caminho, e teve mesmo de morder o lábio para não começar aos gritos. Eu sabia que a paciência da Sofia estava nas lonas e que ela iria tentar uma manobra desesperada em breve. Esta visita nunca foi para reatar os laços familiares. Eles estavam ali para garantir o seu futuro financeiro, sem terem de levantar um dedo. Uma tarde, enquanto eles pensavam que eu estava atolada até os joelhos em fertilizante, no fundo da estufa, voltei silenciosamente para a casa principal. Ao passar pelo corredor, notei que a porta do meu escritório estava entreaberta. Parei e observei. A Sofia estava debruçada sobre a minha secretária, a revirar as minhas gavetas freneticamente. Tinha uma das minhas pastas arquivadoras aberta e estava a ler rapidamente os documentos lá dentro. Não gritei. Não fiz uma cena. Apenas me encostei casualmente ao batente da porta, a observar o rosto dela transformar-se de concentração intensa para confusão pura e, finalmente, para um horror absoluto. Em vez de encontrar os meus extratos bancários reais, as escrituras das propriedades ou o meu testamento verdadeiro, a Sofia estava a ler uma pilha de folhetos que eu tinha imprimido e plantado numa pasta com o rótulo chamativo de documentos financeiros vitais. As brochuras detalhavam o processo de doação do imóvel, o que significava que uma fundação ficaria com a casa no segundo em que eu falecesse. Juntamente com isso, um testamento falso que deixava até o último cêntimo da minha cota disponível a um centro de recuperação do lobo ibérico. Eu tinha até rabiscado notas nas margens com a minha própria caneta. Garantir que a família não pode contestar isto legalmente. A Sofia largou a pasta como se estivesse a arder. Dei um passo em frente, fazendo de propósito para que a tábua de madeira do chão rangesse. Ela apanhou um susto de morte e virou-se bruscamente, a fingir que procurava algo específico. Sofia, perguntei, com uma voz suave e controlada. Eu, estava só à procura de uma caneta para apontar uma coisa. Gaguejou ela, afastando-se da secretária. Caminhei até o caixote do lixo, pesquei uma caneta promocional barata e roída e entreguei-lhe. Aqui tens. Já agora, agradecia que não misturasses a papelada da minha doação. Estou só a ultimar os últimos detalhes do meu legado. Ela pegou na caneta, com as mãos literalmente a tremer. Tudo para os lobos. São criaturas fascinantes, sorri agradavelmente. E ao contrário de certas pessoas, eles sabem que não devem invadir o território alheio. Vi engolir em seco antes de praticamente fugir do escritório a correr. As discussões sussurradas na sala nessa noite foram mais frenéticas do que nunca. Apesar da sua frustração com as minhas finanças, a Sofia mudou para uma nova tática. Se não conseguia deitar a mão ao meu dinheiro, ia usar a minha casa para fingir algum estatuto social e fazer contactos. Uma manhã, anunciou com um ar arrogante que tinha convidado 3 casais de Lisboa para um jantar. Supostamente, eram investidores em tecnologia e donos de galerias de arte que ela tinha conhecido num evento gratuito na vila. Espero que não te importes, Catarina, disse ela, a organizar copos de vinho na mesa de jantar. A única peça de mobília real que eu não tinha trocado por estações de envasamento, eu disse-lhes que esta é a nossa casa de férias, e que tu estás apenas hospedada conosco durante uns tempos, enquanto procuras uma casa mais pequena.
O descaramento era quase impressionante. Não discuti. Dei-lhe apenas um leve aceno de cabeça. A festa é tua, Sofia. Trata de tudo. Ela passou a tarde inteira a cozinhar uma refeição extravagante que, claramente, tinha pago com um cartão de crédito já no limite. Às 6:30 da tarde, exatamente 30 minutos antes da chegada prevista dos seus convidados chiques, o estrondo profundo de um motor a gasóleo fez tremer o caminho de entrada. A Sofia espreitou pela janela e ofegou de horror. Um enorme caminhão basculante recuou até a varanda da frente. Vesti o meu casaco, saí para assinar a prancheta do motorista e fiz-lhe um sinal de aprovação com o polegar. Com um rugido ensurdecedor, 3 toneladas de fertilizante orgânico, estrume puro e não adulterado, foram despejadas, bloqueando completamente a passagem principal. O cheiro intenso, de fazer chorar os olhos, atingiu o ar da montanha instantaneamente. Qual é o significado disto? Guinchou a Sofia, a correr para a varanda, apertando o nariz, como um guardanapo de pano. Comida para as plantas, respondi, ajustando casualmente as minhas luvas de jardinagem. A entrega estava agendada para hoje. Os teus convidados vão ter de usar a entrada das traseiras, ao pé dos caixotes do lixo. Mas fica o aviso, vai demorar uns 3 dias até este cheiro desaparecer. Às 7 em ponto, 3 jipes de luxo pararam à porta. Os condutores olharam para a montanha fumegante de estrume, sentiram o cheiro no ar e nem se deram ao trabalho de baixar as janelas. Fizeram marcha atrás e aceleraram para longe dali. A Sofia ficou parada à porta, com seu vestido de cocktail chique arruinado pelo cheiro da derrota. O desastre do jantar despedaçou completamente qualquer fachada de educação que lhes restasse. No dia seguinte, o ambiente na casa era francamente tóxico. O Hugo encurralou-me na cozinha. Tinha olheiras profundas e escuras. Dormir num sofá duro como pedra 10 graus estava a deixar as suas marcas. Mãe, precisamos de ter uma conversa séria, disse ele, bloqueando fisicamente o meu caminho para a máquina de café. A Sofia e eu estamos numa situação financeira muito complicada. Precisamos de capital. Queremos abrir uma empresa de consultoria, mas não temos o dinheiro inicial. Já que estás a planear dar tudo a animais selvagens, o mínimo que podes fazer é dar-nos um adiantamento da nossa herança, 50 mil euros. Isso são trocos para ti. Olhei para ele. Há uns anos, aquele discurso teria desencadeado uma onda de culpa maternal. Hoje, tudo o que vi foi um homem feito, alérgico a um dia de trabalho honesto. Abri a gaveta da cozinha, tirei um avental grosso de lona e um par de luvas de trabalho pesadas e empurrei-os diretamente contra o peito dele. O que é isto? Perguntou ele com um ar confuso. Uma oportunidade, respondi. Preciso de alguém para esfregar os filtros de irrigação e carregar 20 sacos de terra. É um trabalho de quebrar as costas e vai levar-te umas 12 horas. Pago 15 euros a hora, o que é um salário justo para trabalho braçal. O Hugo deixou cair o avental no chão como se fosse contagioso. Eu sou teu filho. Não sou um trabalhador à jorna. Podes pagar uns trocos a qualquer um para esfregar lama. Apanhei o avental com calma. O dinheiro ganha-se, Hugo. Tu não queres capital. Queres uma caixa multibanco que não faça perguntas. Essa opção já não está em cima da mesa. Não nos podes tratar assim, gritou a Sofia a partir do sofá da sala. Nós exigimos um pouco de respeito. O respeito ganha-se, tal como um salário, ripostei, virando-lhes as costas. Já agora, acabaram de perder os privilégios da água quente. Preciso da pressão da água para lavar a estufa à pressão logo à noite. Deixei-os a tentar processar a realidade de terem de tomar banhos de gelo. O confronto final estava a formar-se, e eu estava mais do que preparada para ele. Mais tarde, nessa tarde, a Sofia decidiu que as farpas verbais já não chegavam. A ferver de raiva por causa do estrume da água quente, decidiu reivindicar o único espaço normal que restava na casa. Enquanto eu podava na ala leste, ouvi um estrondo a ecoar do corredor principal. Caminhei silenciosamente e apanhei a Sofia a arrastar uma pesada caixa de cartão para a porta das traseiras. Aproximei-me para ver o que era. Ela tinha esvaziado completamente uma pequena prateleira num nicho da parede. Lá, eu guardava uma coleção de cerâmica antiga de Bordalo Pinheiro que a minha mãe me tinha deixado.
Não ocupavam muito espaço, mas eram de um valor inestimável para mim. Estão a estorvar, desdenhou a Sofia de forma desafiadora, agarrando numa jarra pintada à mão. Vou usar este espaço para guardar os meus casacos de inverno. Se nos vais tratar como prisioneiros, pelo menos vamos ter espaço para as nossas coisas. Não levantei a voz. Não tentei arrancar-lhe a jarra das mãos. Apenas acenei lentamente com a cabeça. Compreendo, disse eu. Acreditas que o espaço que os meus pertences ocupam, na minha própria casa, pode ser simplesmente substituído pelos teus. Virei costas e caminhei diretamente de volta para o meu espaço de trabalho. A Sofia pareceu quase desiludida por eu não ter explodido numa peixeirada, mas voltou, de sorriso presunçoso, a empacotar as minhas coisas. O que ela não percebeu é que eu não precisava de gritar para impor os meus limites. Esperei até o Hugo e a Sofia saírem, um par de horas depois. Tinham decidido caminhar até as bombas de gasolina locais para comprar comida de plástico. Completamente fartos de comer atum em lata, no segundo em que desapareceram de vista, agarrei num rolo de sacos do lixo industriais super resistentes, marchei até o sofá, cama e empacotei metodicamente todas as coisas deles. As etiquetas de marca dela, os cremes caríssimos, as botas finas dele. Não parti nem estraguei um único item. Apenas embalei tudo com uma eficiência implacável. Quando terminei, arrastei os sacos e as malas pela porta das traseiras e empilhei-os ordenadamente dentro do anexo da lenha, nas traseiras, um alpendre de madeira, sem isolamento, cheio de correntes de ar, totalmente exposto aos ventos gelados da serra. Estava na hora de encerrar este capítulo. Com a sala finalmente purgada da bagagem deles, agarrei na minha caixa de ferramentas. Trocar o canhão de uma fechadura é canja se tiveres as peças certas. E eu tinha sempre um conjunto de reserva para emergências. Em menos de 15 minutos, tinha trocado completamente a fechadura da porta da frente e trancado todos os acessos traseiros por dentro. Depois, preparei uma bela chávena de chá de camomila, afundei-me no meu cadeirão e esperei. Pelas 5 da tarde, o sol descia atrás dos picos da serra e a temperatura caía a pique. Vi o Hugo e a Sofia a subirem o caminho de entrada. Vinham abraçados a si próprios contra o frio cortante, a agarrarem sacos de plástico cheios de batatas fritas. O Hugo puxou a chave sobressalente que eu lhe tinha dado no primeiro dia e enfiou-a na porta. Rodou-a, mas o mecanismo encravou instantaneamente. Ele franziu a testa, tirou a chave e tentou de novo, empurrando o ombro contra a madeira pesada. A chave não está a prender, ouvi-o murmurar através do vidro. A Sofia empurrou-o para o lado. Deixa-me ser eu. Ela tentou forçar a fechadura e depois começou a bater com os punhos na porta. Catarina, abre a porta. Esta porcaria encravou. Levantei-me. Caminhei até a janela da varanda da frente e abri-a a apenas alguns centímetros. O suficiente para minha voz se fazer ouvir no ar gelado. A fechadura não está encravada, disse com calma. É nova em folha. O Hugo deu um passo atrás, pálido. Do que és que estás a falar? Deixa-nos entrar, mãe. A vossa estadia foi cancelada, respondi. Deslizei um envelope branco pela fresta estreita da janela e deixei-o cair no chão da varanda. Aí dentro está a fatura detalhada do vosso alojamento, taxas de limpeza e despesas. As vossas malas estão sãs e salvas lá fora, no anexo da lenha atrás de casa. A Sofia perdeu completamente a cabeça, gritando contra o vento. Não nos podes fazer isto. Está um gelo. Isto é desumano. É a minha propriedade, disse eu, com a pulsação perfeitamente calma. Vocês não têm um contrato de arrendamento, não têm uma chave e não têm um convite. Têm exatamente 10 minutos para tirar a vossa tralha do meu anexo antes que eu ligue os aspersores de rega automáticos. Boa noite. Bati a janela e fechei o trinco de aço. Do calor da minha sala de estar, assisti ao grande final desenrolar-se nos meus monitores de segurança. A Sofia e o Hugo continuaram a bater na porta durante mais alguns minutos, mas o vento cortante da serra foi muito mais persuasivo do que a raiva deles. Quando viram as luzes principais da minha casa apagarem-se, perceberam finalmente que eu falava a sério.
Vi-os arrastar os pés em direção ao anexo do quintal. A bagagem cara da Sofia estava agora coberta com uma fina camada de serradura. Tiveram de carregar tudo pelo caminho de entrada imerso na escuridão, arrastando aquelas rodinhas minúsculas pela neve em direção à estrada nacional para implorar por uma boleia de volta à vila. Não senti um único pingo de culpa. O papel da mãe capacho, que aceita tudo incondicionalmente, era um papel que eu tinha deixado de interpretar há muito tempo. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente contra a neve intocada da serra. Preparei um pequeno almoço como deve ser. Ovos estrelados na perfeição, uma bela fatia de pão torrado e café moído na hora. Ninguém reclamou do cheiro. Ninguém exigiu ser servido. E ninguém invadiu a minha paz e sossego. Caminhei até a ala leste. Sentir o ar quente e úmido da estufa relaxou imediatamente os meus ombros. As minhas orquídeas estavam mesmo à beira de florir, e o silêncio na minha casa era a perfeição absoluta. O meu vizinho, um senhor mais velho e muito simpático chamado Silvestre, acenou-me desde a extrema do seu terreno, enquanto eu regava as plantas perto do vidro. Acenei de volta, com um sorriso genuíno e sem esforço. Eu tinha construído a minha vida com as minhas próprias mãos e não ia deixar que ninguém entrasse de fininho para colher os frutos do meu trabalho. Aos 65 anos, eu era, finalmente, a dona inquestionável do meu próprio tempo e espaço. Tinha aprendido da pior maneira que estabelecer limites de ferro é a única forma real de proteger as coisas que amamos. A paz de espírito, descobri eu, custa exatamente o mesmo que um conjunto novo de canhões de fechadura. E valeu a pena cada cêntimo.